Nesta noite, pela graça de Deus, eu gostava de continuar convosco a estudar Filipenses 4, e nós vamos ler o versículo 9, o 10, até o 11, 12 e o 13. Então, Filipenses 4, lemos assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz estará convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E há muitos que gostam de pegar neste versículo, isolam-no e não veem o contexto da passagem. Isto aqui, o posso todas as coisas, é no sentido de eu aguento com tudo. Eu consigo suportar todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Posso aguentar a pobreza, posso aguentar a fome, posso aguentar a doença naquele que me fortalece. Vamos só relembrar aquilo que nós falámos da última vez, do versículo 9. Aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim. E é muito importante, nós vimos que Paulo tinha esta preocupação em ensinar, em passar aos outros, nomeadamente a Timóteo, e depois que Timóteo passasse aos outros, que fossem capazes de ensinar outros. Ele preocupava-se muito com as gerações seguintes aprenderem. Isso é algo essencial. Não só nós compreendermos a verdade da palavra de Deus, mas sermos capazes de transmitir às gerações seguintes. Mas não é só transmitir às gerações seguintes. Devemos transmitir às gerações seguintes e certificarmos de que elas perceberam, não só perceberam, mas são capazes de ensinar a seguinte. Porque senão o conhecimento da palavra de Deus pode estar em causa. Porque houve uma altura que isto deixou de acontecer, infelizmente. Após algumas gerações, o conhecimento da verdade revelada ao apóstolo Paulo quase que desapareceu. Nós vemos como quase todo o chamado cristianismo já não tinha nada de bíblico. Era uma mistura de paganismo com umas pinceladas de cristianismo para disfarçar. Então Paulo tinha muito esta preocupação de ensinar, de transmitir às gerações seguintes. E é importante as pessoas aprenderem, ou seja, perceberem, mas não deve ficar só pela compreensão intelectual. E nós sabemos bem disto na questão do Evangelho, da compreensão do Evangelho. Porque há muitas pessoas que se calhar até compreendem como é que podem ser salvas, aprenderam, mas o que é que elas não fizeram? Não receberam, não disseram, olha, eu quero isto para mim. Isso é a grande tragédia. Pessoas que passam décadas em lugares de culto como este, ouviram dezenas ou centenas de vezes como podem ser salvas, aprenderam, mas não receberam. Os filipenses não só aprenderam, não só Paulo ensinou, como eles aprenderam e também receberam. E vamos ver isso no versículo 10, como eles de facto receberam. Mas Paulo não ficava por aqui. Ouvistes? Ou seja, ele falou, de facto falou, preocupava-se muito em falar-lhes, mas, e isto é importantíssimo, e é isto que muitas vezes dá cabo de uma liderança, é quando não há a última partícula ali, que é o vistes em mim. Quando acontece alguém que fala muito bem e depois não se vê isso na sua prática, chama-se de hipocrisia, chama-se de Frei Tomás, não é? Quem era o Frei Tomás? Bem prega Frei Tomás, olha para o que ele diz, não olhes para o que ele faz, exatamente. Infelizmente acontece isso com muitos. São capazes de colocar cargas pesadas sobre os outros
mas nem sequer com o dedo se atrevem a levantá-las. Isso faziam os fariseus. Eu muitas vezes, naquilo que exponho, falo de algumas coisas, talvez um pouco duras às vezes, mas sou o primeiro a admitir, eu também falho nestas áreas. Mas não vou deixar, em certas áreas eu sei que falho, mas não vou deixar de dizer o que é que a Palavra de Deus diz. A Palavra de Deus diz isto sobre este assunto. E esta é a verdade. Eu posso falhar, mas sei que não o devo fazer. Mas agora mal está aquele líder que diz que uma certa coisa está errada, em oculto falha e não quer admitir o seu erro. Isso é que dá cabo de qualquer liderança. Mas o ideal seria mesmo nós, aquilo que dizemos que está certo, fazê-lo. Damos um exemplo tremendo, não só para os que estão aqui dentro, mas também principalmente para os que estão de fora. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, dizia o apóstolo Paulo, penso que aos Colossenses. Andai com sabedoria para com os que estão de fora. Então, estas coisas que aprendestes, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei. Ou seja, se nós assimilarmos bem estas coisas, vai sair de forma natural. Porque não podemos estar à espera de que os crentes ajam de uma certa maneira se não conhecem o que é que a Palavra de Deus diz. E eu estou convencido de que muita gente vive de uma forma irregular, de uma forma não de acordo com o que a Palavra de Deus diz, porque nem sequer sabem o que ela diz. Porque há pessoas que por vezes dizem, mas Deus quer isto e aquilo. Ou Deus tem uma ideia de Deus, mas nunca se deram ao trabalho de ir ver na Bíblia o que é que ela diz sobre o assunto. Há muitas coisas, eu penso, não sei se já falei aqui convosco sobre isso. Há uma mensagem que eu já dei em vários sítios, que é o que é que Jesus Cristo disse sobre o assunto. Há vários temas. O Senhor Jesus Cristo falou aqui na Terra sobre o assunto. E muitas pessoas nem sequer sabem o que é que ele disse. Têm uma ideia de Deus, de Jesus, que é assim como eles acham que é, mas nem se dão ao trabalho de ver o que é que ele diz sobre o assunto. E muitas pessoas agem de forma irregular, não de acordo com o que a Palavra de Deus diz, porque nem sequer conhecem o que a Palavra de Deus diz. E eu já vos dei aqui talvez há alguns anos, um exemplo de um homem que vivia na montanha de Efraim, cujo nome era Mica. E o Mica é uma daquelas histórias no livro de Juízes, que pouca gente conhece. Ele vivia de uma forma que não tinha nada a ver com a Palavra de Deus. Cometeu idolatria, roubou, mentiu, fez tudo mal, praticamente tudo mal. E a dada altura ele dizia assim, agora sei que o Senhor me fará bem. Ou seja, ele estava a fazer tudo mal do princípio ao fim. Nada dali se aproveita. E ele achava, agora sei que o Senhor me fará bem. Porquê? Porque tinha uma ideia completamente errada de Deus. Não conhecia o que a Palavra de Deus diz. E eu disse-vos na altura que, qual era o problema do Mica? É que a sua família, há várias gerações, não sabia o que a Palavra de Deus diz. Não tinha o hábito, que eu até contrastei com o exemplo da família de Elcana. Quem era o Elcana? Era marido de Ana. Exatamente, pai de Samuel. O Elcana, a Ana e a outra mulher do Elcana, a Penina, e os filhos dela, porque a Ana ainda não tinha, mas depois passou a ter Samuel, iam todos os anos ao sítio onde estava o tabernáculo, em Siló. E foi lá que conheceram o Eli. Estava lá o Eli, estavam os filhos, que não eram um grande exemplo, mas havia um culto a Deus. E todos os anos o povo de Deus, fiel, ia lá. Mas o Mica não ia. E a família dele, já certamente há várias gerações. Depois, claro que não conheciam. E por isso é que é muito importante aprender, receber, ouvir e ver exemplos na igreja. Para que depois isso se traduza em ações de acordo com o que a Palavra de Deus diz. Porque, claro que
o Espírito Santo age em nós, mas precisamos de conhecer o que a Palavra de Deus diz sobre os assuntos. Por isso é que é importante nós estarmos aqui e estudar e ouvir. E mesmo ouvir coisas que às vezes nós não gostamos de ouvir. Particularmente quando ouvimos coisas que não gostamos de ouvir, isso é que é importante nós ouvirmos. Porque por ouvirmos coisas agradáveis, coisas só para nos entreter, para até soltarmos umas gargalhadas, isso não edifica. O que edifica é quando nós somos confrontados com o nosso erro, com aquilo que nós estamos a fazer e com o que a Palavra de Deus diz. É aí que crescemos. É aí que aprendemos. E o Deus de paz será convosco. Eu falei-vos de 3 pazes relacionadas com Deus. Paz com Deus, não é? Sendo depois justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos a paz de Deus, nesta mesma passagem, estavam a esquecer, a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mas podemos chegar a um nível em que isto acontece. O Deus de paz será connosco. Então, paz com Deus, em Romanos, eu sei que é 5.1 ou 8.1, esquece-me sempre. Alguém sabe? Romanos 5.1. O outro é, agora nenhuma condenação há. De 8.1, exatamente. Eu confundo as duas passagens. Sendo, depois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Em Filipenses 4:7, e a paz de Deus. Ele fala de fazer as nossas petições conhecidas diante de Deus, e aí temos a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mas quando chegamos a este nível, temos o Deus de paz que será connosco. Então Paulo continua. Vocês já sabem, quem já está habituado a ouvir-me já sabe que os primeiros 20 minutos é recordar o que falámos na semana anterior. Então, versículo 10. Ora, muito vos regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Ele aqui está a falar de uma oferta que os filipenses fizeram chegar a Paulo. E devo lembrar que os filipenses eram uma igreja com muito dinheiro, não era? Era? Não. Pobres. Paulo até fala dos macedónios, que na sua pobreza, apesar da sua pobreza, deram acima do que podiam, porque primeiramente se deram ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Ou seja, eles eram pessoas pobres. E, até, penso que já vos falei disso, falei sim. Houve alguém que levou uma oferta a Paulo. Quem é que foi que levou a oferta a Paulo? Quem é que se lembra? Tem o nome daqueles esquisitos que não recomendo dar a filhos. Aqui o Lucas e o Ruben, num dia que tinham filhos. E o Tico? Não, é parecido. Não é o Fabras, é Epafrodito, exatamente. Assim, acho que ninguém se lembra de dar o nome desses aos filhos. Epafrodito foi um crente que se disponibilizou a pegar nesta oferta e levá-la até ao apóstolo Paulo. E diz a palavra de Deus, e está no capítulo 2, que ele esteve doente e até quase à morte e não fez caso da vida. Porque ele percebia que ele precisava de fazer aquele dinheiro chegar até ao apóstolo Paulo. Porquê? Porque o apóstolo Paulo... Onde é que o apóstolo Paulo estava? Estava hospedado no hotel... No melhor hotel... Não, por acaso estava hospedado no sítio mais seguro de Roma, não era? Estava no Palácio de Roma. No Palácio de Roma. Mas não era propriamente no sítio mais confortável, não é? Eu até costumo dizer que há aquela passagem em que o Senhor fala a Ananias, aquele que recebeu Paulo em Damasco e o batizou e curou da sua cegueira, que o Senhor diz a ele: este é um vaso escolhido para levar o Evangelho a reis, aos gentios. Já não me lembro bem, mas era quem. Vamos ler Atos 9, que é importante ler isso para nós percebermos algo que é importante. Atos 9. Exatamente, Atos 9:15. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios,
dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Versículo 15. Eu não sei se Paulo terá ouvido se Ananias terá contado isto. Mas se Paulo fosse como eu, quando eu ouvisse dizer eu vou levar esta mensagem perante os reis, eu ficaria todo cheio. Eu vou transmitir esta mensagem e até os reis vão querer ouvir isto. E de facto ele levou isto perante reis. Ele esteve perante o rei Agripa, perante o governador Festo, perante o governador Félix, perante o procônsul Sérgio Paulo, também, vemos isso. Mas na maior parte das situações... E depois esteve perante Nero. Penso que terá sido o Nero, que depois o mandou matar. Ele, de facto, levou esta mensagem perante pessoas muito importantes. Mas, se calhar, se ele fosse como eu pensaria... Vou chegar lá de uma determinada maneira. De facto, ele chegou lá, perante reis. Mas não foi exatamente da maneira que eu esperaria. Mas aqui diz, no versículo seguinte... E eu lhe mostrarei... quanto deve padecer pelo meu nome. Portanto, Paulo já se não percebeu logo ao início, foi percebendo isto não vai ser não vai ser um mar de rosas, vai ser bem complicado. E de facto assim foi. Mas ele então estava hospedado no sítio mais seguro, mas não estava num sítio confortável, não é? As prisões de Roma, nós nem sonhamos como é que aquilo era. Eu não faço ideia, já vi um filme há alguns anos que vale a pena ver, que é o Paulo Apóstolo de Jesus Cristo, em que dá a sensação, e aquilo certamente as pessoas não estiveram ali a pôr pormenores só por pôr, mas as prisões não eram um pouco como quando eu era miúdo, lia aquela banda desenhada da Bíblia, que certamente alguns da minha geração leram. E eu até tenho isso lá em casa ainda, versões mais recentes, em que até nem parecia assim tão mal quanto isso. O Paulo estava na prisão, tudo bem, estava preso. Então... Mas nesse tal filme que eu vi, aprenderão o que eu estou a dizer. Não era nada fácil identificar-se com Paulo. E eu penso que até já vos falei sobre isso. Há uma outra pessoa que a Bíblia fala, daqueles tais personagens, eu acho que ainda não vos falei dele. Hei de falar um dia, se Deus quiser. O Onesíforo. Outro nome para arriscar. Lucas e Ruben, nem pensar neste nome. Onesíforo. Risca da lista. Que, diz o apóstolo Paulo, com muito cuidado me procurou e me achou. Vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou e recriou as minhas entranhas. E a Bíblia fala dele como alguém que já tinha morrido. Dá a entender que já tinha morrido. Provavelmente o facto de ele ir ter com Paulo, procurar estar com Paulo, pode ter contraído alguma doença, pode ter sido identificado como alguém que andava com Paulo e como Paulo era problemático. Este também deve ser problemático. Roma não era uma democracia, não era um regime político onde houvesse um Estado de Direito. Não, era uma ditadura, não é bem uma ditadura, mas era uma autocracia. O imperador fazia o que queria, os próprios soldados faziam um pouco o que queriam. Não era muito difícil, muito difícil. Então Onesíforo provavelmente até morreu em consequência de ter visitado Paulo. Portanto, não era nada fácil. Mas o Epafrodito disponibilizou-se a ir lá ter com Paulo para levar o quê? Dinheiro. Pouco dinheiro. Quase que morreu para chegar lá com o dinheiro. E Paulo, quando muito se regozijou. Paulo ficou muito contente e ele diz mais à frente, no versículo onde ele diz: cheio estou. Cheio estou, do versículo 18. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Estou cheio. O Epafrodito deve ter levado um saco cheio de dinheiro. Não, era pouquinho. Mas porquê que Paulo estava cheio? Porquê que Paulo estava, como diz aqui neste versículo 10, muito me regozijo no Senhor, porque finalmente vos teres reviver a vossa lembrança de mim? Porque ele percebeu, com esta atitude dos filipenses e, acima disso, do Epafrodito,
que de facto aquilo que ele andava a ensinar, andava a transmitir aos crentes, eles não só tinham ouvido, como tinham aprendido e tinham recebido e estavam a agir em conformidade. Porque o que Paulo tentava passar sempre na sua mensagem era: o que é importante não é o material. O material, os bens materiais, são apenas um meio para nós alcançarmos resultados eternos. Não é querer amelhar muito dinheiro para mim, muita coisa, para eu ficar mais abastado. Não, isso deve ser usado para o progresso da obra de Cristo. E os filipenses estavam a agir assim. Havia pouco dinheiro, se calhar naquele ano não puderam ir de férias para o Mediterrâneo. Não, estavam lá mesmo ao lado. Filipos ficava na Grécia, não é? Fica na Grécia. Portanto, eles já estavam na Grécia. Quem é que não gostaria de ir passar férias lá para aquela zona? Eles já lá estavam. Portanto, mas não terão podido ir tiveram de cortar, não só nos luxos, que não havia grandes luxos, mas se calhar tiveram de passar sem comer para poder ajudar Paulo. E reparem, o apóstolo Paulo deixa bem claro que o essencial não era ele ter recebido dinheiro. E ele nem pedia. Reparem que ele diz a seguir: não o digo como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo nunca pede dinheiro. E as únicas vezes em que ele aceitou ser assistido financeiramente foi em que situações? A situação em que ele estava. Em que situação é que ele estava? Estava preso. Ele não tinha meio de subsistência. Porque enquanto ele podia, o que é que ele fazia? Como? Exatamente. Diz assim, em Atos 20, 33. De ninguém cobicei a prata nem o ouro, nem as vestes. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tens mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esta era a postura dele. Ele diz noutra passagem, que eu não tenho aqui, que ele não quer ser pesado a ninguém. E ele preferia morrer a fazer vã esta sua glória de não ser pesado a ninguém. Mas ele diz: é digno o obreiro do seu salário, mas comigo não será assim. Ou seja, ele até tinha direito a isso, mas ele preferia não o fazer. E há várias razões para não o fazer. Não estou de maneira nenhuma a censurar quem vive do ministério espiritual para com os crentes. Não estou a censurar de maneira nenhuma isso, mas há depois algumas condicionantes. Não, mas isso será conversa para outra altura. Mas o que é que é importante é o que deixa Paulo particularmente contente não é o dinheiro, é a atitude. É a atitude de eles se lembrarem. E é particularmente compensador, não do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual e pessoal, quando sentimos que alguém valoriza o nosso trabalho. E eu não estou... Estejam descansados. Não estou a dizer: irmãos, agora no fim vamos tirar aqui uma coleta para ajudar aqui o vosso mensageiro. Não, nada disso, nem estou... E até vos digo, por norma não aceito. Por norma não aceito. E as vezes em que aceito, é por insistência, e depois o que é que eu faço? Isso vai parar outra vez para ajudar os crentes. Não fica: olha, vou aqui para isto ou para aquilo, ou para a gasolina, olha, uma ajudinha para a gasolina. Eu digo: não é preciso, que o meu carro é gasóleo. E até digo:
Isso é quase como quando os crentes andavam a cavalo a dizer, olha, uma ajudinha para dar de comer ao cavalo, não é? É quase isso, é para dar de comer ao cavalo e não ao obreiro, não é? Mas isso são outras questões, mas que são importantes. Mas é importante valorizar quem ministra. E Paulo diz em 1 Timóteo 5,17: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. É importante duplicada honra. Aqui quero que ele está a falar de dinheiro. Esta duplicada honra é dinheiro. Mas nem vou para aí. Mas é importante que nós valorizemos, que estimemos aqueles que se privam de outras coisas, se privam dos seus afazeres, se privam de ficar em casa a descansar, se privam de estar com a sua família para estar a ministrar. Claro que, para mim, é um privilégio, é um prazer. Mas acho que também é importante, eu não estou aqui a dizer para no fim verem dar palmadinhas nas costas, nada disso. Mas acho que é importante. Aqueles que servem, aqueles que trabalham, devemos, se tivermos a oportunidade, dizer, olha, valorizo o teu ministério. Há um caso particular que é simples, muito simples. Há na igreja onde eu me reúno, onde eu sirvo, há uma jovem que não dá muito nas vistas, é muito calada, não se vê fazer grande coisa, aparentemente. E ela, de há uns anos para cá, tem sido ela, sempre que ela vem, e os avós vêm, é ela que traz os avós no carro. Ela já conduz e ela que traz os avós, porque o resto da família só precisa de 2 carros, basicamente. E é sempre ela que vem trazer os avós. E eu sempre tenho a oportunidade e a vejo de... Ela se calhar já fica chateada por lhe dizer aquilo, mas diz, olha, estás a fazer um trabalho muito importante. Até para ela se sentir valorizada. Porque se nós fazemos sempre alguma coisa e ninguém repara, ninguém valoriza, por exemplo, alguém que faz uma determinada coisa aqui no salão e nunca ninguém repara. Parece que fazer aquilo e não fazer vai dar o mesmo. Que vontade é que dá às pessoas? É certo que estamos a trabalhar para o Senhor. É verdade. Mas não custa nada. Lembrar-nos, não é? Regozijam por teres lembrado. Devemos lembrar daqueles que trabalham. Daqueles que se privam de algo para nos servir. E há em particular uma pessoa, uma crente, que alguns conhecerão, que durante talvez mais de 10 anos, durante muitos anos, traduziu sozinha um livro de meditações que agora se chama Nosso Pão Diário, na altura chamava-se Alimento Diário. Certamente lembram-se, que a família Silva lembra-se certamente do Alimento Diário. Aqui não sei se vocês também recebiam. Havia uma irmã que é filha de uma crente inglesa e que é fluente no inglês e que andava a estudar ainda. Depois já tinha filhos, já estava casada e traduzia praticamente sozinha. Durante muitos anos traduziu sozinha aquilo. E sabe uma coisa? Eu uma vez perguntei-lhe. As pessoas costumam mencionar, lembrar-se do trabalho que tu fizeste. Olha, praticamente ninguém se lembra do que ela fez. Mas fez durante décadas, mais de 10 anos, fez um trabalho sem ter qualquer retorno financeiro. E ela não estava ali a pedir, olha, deem dinheiro. E certamente não o fazia, beneficiava também, porque ao traduzir uma pessoa tem de perceber melhor e assimila muito melhor a mensagem do que alguém que lê, como nós, que também trazia benefícios, mas privava-se de muita coisa. E nós devemos lembrar e valorizar. E se pudermos, já o fiz, chegar à beira de alguém que está a fazer um determinado ministério e dizer, olha, eu valorizo o teu ministério, pega
para investir. Investe para continuar a fazer o que estás a fazer. É muito importante. Nós muitas vezes estamos demasiado focados em não pode haver dinheiro aqui envolvido. Não, nada de dinheiro. E depois chegamos ao ponto em que, em certas igrejas, há dinheiro que paga-se para fazer limpeza. Não é? Mas nem pensar em dar dinheiro ao pregador. Eu volto a dizer, eu não quero. Estão descansados. Mas parece que não se pode. E eu não estou a falar em dinheiro, estou a falar acima de tudo, em valorizar. Dizer, é importante. Irmão, graças a Deus pelo seu ministério. E o elogio melhor que se pode dar a alguém, e eu já o dei. Eu não mereço tanto quanto essa pessoa, mas em relação a alguém eu disse, nota-se que aquilo que tu estiveste a expor tem por detrás horas e horas de estudo, de trabalho e de oração. Isso é a melhor coisa que se pode ouvir. Não é essa, mensagem espetacular. Nota-se que isto que tu acabaste de nos servir tem por trás muito, muito tempo de trabalho. O Senhor nos abençoe, nos guarda. Eu sei que